Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Psicologia em Emergência. Hoje nós iremos falar sobre um lugar que quase todo mundo já passou, ou se não, conhece alguém que já passou por ali, mas que pouquíssima gente sabe que existem psicólogos atuando nesses espaços. Eu tô aqui com o Kennedy, com a Pamela e com a Ana Flávia. E no tema de hoje nós iremos falar sobre emergência, UPA, SAMU e todo o Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente pensa em pronto-socorro, a gente imagina médico, enfermeiro, maca, correria, mas tem um profissional ali dentro essencial que muita gente não percebe que precisa até precisar. E neste episódio passaremos por 7 temas, onde a ideia é mostrar onde o psicólogo atua nessas áreas e a importância para quem ele atende e de quem é atendido. E antes de entrar na psicologia, a gente precisa abordar um tema muito importante dentro disso, que é a diferença entre a urgência e a emergência. Bom, exatamente. Então, a emergência é quando existe ali um risco imediato de óbito, né? O paciente ele chega ali na unidade com um quadro de politraumatismo grave, um AVC, um infarto, então ele precisa ser atendido imediatamente. Quando a gente fala em urgência, a situação também é muito séria. O paciente ele precisa ainda ser atendido muito rapidamente, porém não existe esse risco iminente de óbito, né? Cada segundo conta para se o paciente vai sobreviver ou não quando a gente está falando na emergência. E essa diferença no conceito do conceito da palavra, ela não é só semântica, tá? Ela apresenta uma diferença muito prática no atendimento. Porque um paciente que chega e ele precisa ser atendido através do protocolo da emergência, ele não pode, de forma alguma, por algum motivo, alguma confusão ali no momento, ser atendido pelos protocolos da urgência. Porque senão ele não vai ter o devido tratamento, o tratamento mais adequado. E o SUS divide isso em duas vertentes, onde temos o SAMU, que é mandado uma unidade até o local onde você está, faz o primeiro atendimento e olha a sua necessidade. E temos as UPAs, onde que acontecem os primeiros atendimentos, coisas mais, onde conseguimos ser tratado lá. Através disso, se for um caso mais urgente que precisa de alguma intervenção, é levado para os hospitais mais adequados para isso. Eles não funcionam separados, eles formam uma rede. O paciente chega no lugar certo, recebe o atendimento necessário e é encaminhado caso ele precise de algo a mais. E é dentro dessa rede que o psicólogo entra em cena. Pois é, Anne, durante muito tempo a psicologia ficou restrita aos consultórios, mas isso mudou. Com o desenvolvimento da psicologia hospitalar, o profissional ele saiu do consultório e ele foi para esse ambiente de alta complexidade. E a urgência e a emergência é esse ambiente. Então, Pamela, só que a atuação aqui é completamente diferente de uma psicoterapia convencional. Não tem sessão semanal, não tem set terapêutico, não tem longo prazo de autoconhecimento. O trabalho aqui é no agora. O objetivo é estabilizar emocionalmente o paciente e até mesmo a família, para que o atendimento médico possa acontecer. E a gente usa muito as intervenções breves como a nossa principal arma nesses momentos, né? Então, assim, pode ser uma conversa de 10 minutos, pode ser ficar do lado de alguém enquanto a pessoa está ali recebendo uma notícia, um diagnóstico, por exemplo, muito grave. Então, assim, nós psicólogos nesse contexto, a gente utiliza dessas ferramentas de forma focal, igual a Ana Flávia disse, não existe essa coisa de setting terapêutico, não existe uma psicoterapia de longa duração. A intenção é resolvibilidade do problema no aqui e no agora. Isso mesmo, Hugo. E o psicólogo também atua na triagem, identificando fatores psicossociais que influenciam o quadro clínico. Um paciente que chegou com dor no peito pode estar tendo uma crise de ansiedade. Alguém com múltiplos machucados pode estar em situação de violência doméstica. Esse contexto precisa de um olhar treinado e é aí que a psicologia entra. E falando especificamente sobre uma crise psicológica, o que isso significa? Não é apenas uma pessoa que está em surto. Isso pode acontecer temporariamente quando a pessoa perde a capacidade de controlar si mesma. Essas crises podem acontecer por um fato momentâneo, tipo, como a perda de um parente, um acidente, algo que aconteceu naquele momento que desestabilizou essa pessoa. Uhum.
E o que o psicólogo faz? Ele não julga, ele não dá uma lista de soluções. Ele junta o acolhimento com habilidades técnicas. Exatamente. E quando a gente pensa em habilidades técnicas, existem algumas teorias, né, que a gente aplica para a regulação emocional de pacientes que estão ali desregulados. Então, a gente tem desde umas técnicas mais simples, por exemplo, uma respiração, que vai ali regular o sistema nervoso do paciente. A gente tem, por exemplo, uma ancoragem no presente, que é tirar a pessoa desse estado de pânico, desse estado dissociativo e trazer ela pro agora, né? E a gente tem também, por exemplo, uma reorientação cognitiva. Quando um paciente ele recebe uma notícia muito ruim, que impacta muito emocionalmente, que causa uma desregulação emocional, é muito normal que as emoções tomem conta da razão, né? Então ele não consegue tomar decisões, pensar de forma adaptativa, de forma eficiente. Então a gente trazer esse acolhimento, né? Ou seja, não julgar, não querer resolver o problema no momento, junto com essas abordagens teóricas que têm uma substância empírica, faz toda a diferença nesses momentos críticos. Puxando isso que você falou, o psicólogo ainda vai encaminhar o paciente para um acompanhamento mais longevo. Porque não adianta a pessoa ter apoio só neste momento, ser acolhida só neste momento. Uhum. Ela precisa ter um tempo maior. Entendi. Um acolhimento pós essas intervenções Isso. breves ali, né? Entendi. E com isso, é também importante a gente lembrar da Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, e o que isso significa na prática. Bom, o Humaniza SUS, pessoal, ele é a Política Nacional de Humanização promulgada em 2003 pelo Ministério da Saúde, e é uma política que surge através de um mapeamento, de um diagnóstico do nosso Sistema Único de Saúde, onde a gente percebe que nesses ambientes hospitalares é muito fácil a gente cair nessa lógica da eficiência máxima. Ou seja, quanto mais pacientes eu atendo, medico, libero, mais livre aquele profissional vai estar para atender outros pacientes. Né? Ou seja, quanto mais produtividade e eficiência, melhor. Só que aí o Humaniza SUS, ele chega dizendo para a gente o seguinte, que junto com essa eficiência e produtividade, que também são importantes, a humanização do atendimento, ela deve andar de mãos dadas com essa eficiência, né? Com essa eficácia. E aí a questão aqui é a seguinte, quando a gente fala em humanização, a gente está se referindo a colocar o paciente no centro do atendimento. Ou seja, eu não olho apenas para os sintomas, para a doença. Eu olho para aquele ser humano como um ser humano que tem história, que é atravessado pela sua subjetividade, que chega ali com dores, porque isso impacta diretamente na forma como o sujeito ele vai aderir àquele tratamento, entende? Então, a empatia não é frescura, é clínica. Os pacientes que se sentem ouvidos e respeitados colaboram mais com o tratamento, têm menos ansiedade, se recuperam melhor. O psicólogo tem um papel central nessa lógica. E é muitas das vezes o profissional que se senta, olha nos olhos e pergunta como a pessoa está, não só o que dói. E respeitar a subjetividade do paciente também significa respeitar suas crenças, seus medos, seu ritmo. Humanizar é não tratar todo mundo igual, é tratar cada um de acordo com o que ele precisa. E, Pamela, pegando um ponto disso, é importante nós lembrarmos que o psicólogo não atua sozinho nessa área. Ele trabalha em equipe, com enfermeiros, técnicos, enfermagem, os próprios médicos. É um trabalho mútuo para poder ajudar a pessoa que está nessa situação. Essa integração se chama trabalho interdisciplinar. Não é cada um fazendo a sua parte em separado, é uma construção conjunta de cuidado. O médico sabe o que o corpo precisa, o psicólogo entende o estado emocional e o assistente social mapeia as condições de vida e juntos eles têm uma visão mais clara e completa do paciente. Exatamente. E quando a gente fala em trabalho interdisciplinar, uma equipe ali com as suas abordagens, a gente precisa citar o papel da comunicação dentro de uma equipe, que é o principal pilar que sustenta um bom trabalho em equipe. Né? Então, nesse contexto de ambiente hospitalar, de comunidade e tudo mais, a gente precisa pensar que cada profissional ele vai expor ali o seu ponto de vista através da sua abordagem, né, do que ele estudou,
sobre aquele caso. Então, nós psicólogos, por exemplo, a gente pode traduzir o sofrimento emocional de um paciente em uma informação clínica que vai ser usada por toda a equipe. Então, quando a gente fala em comunicação que sustenta um bom trabalho em equipe, a gente está falando em reuniões de equipe, em um prontuário compartilhado, em usar informações, usar conceitos, né, que sejam de fácil entendimento para outras áreas, para que a gente consiga, com isso, oferecer um melhor tratamento para aquele paciente e não deixar que nenhuma informação se perca ali na rotina, do dia a dia daquele contexto. E puxando nisso, e Aham, quando essa comunicação entre a equipe falha, quem paga o preço, infelizmente, é o paciente. exatamente. Já que não é apenas um detalhe, é um problema estrutural que está acontecendo, né, naquele ambiente hospitalar. A gente foca muito no paciente, mas tem outras pessoas nessa história que também precisam de cuidados, os familiares. E elas frequentemente chegam ao hospital em estado de desespero, sem informação, sem saber o que está acontecendo e com medo do pior. O psicólogo tem um papel importante aqui também. Primeiro, no apoio emocional imediato, ajudar a família a se estabilizar para que ela possa ser uma rede de apoio para o paciente e não uma fonte de pressão para a equipe. Exatamente. E além disso, a gente tem também a comunicação de más notícias, né? Comunicação de más notícias é uma coisa muito delicada em qualquer área, em qualquer ambiente, e nesse contexto não seria diferente. E por isso que existe protocolo para comunicar alguém sobre um diagnóstico muito grave, ou, por exemplo, a morte de um ente querido, ou o resultado de um tratamento que não está sendo como esperado. Então, assim, a comunicação de más notícias, ela é acompanhada por um protocolo muito utilizado na medicina e que os psicólogos também se apoiam a esse protocolo, que é o protocolo Spikes, né? Ele vai ali apresentar várias diretrizes de como um profissional, pode ser o psicólogo, pode ser o médico, pode ser outra pessoa, irá comunicar ao paciente sobre uma notícia que irá causar nele um grande impacto emocional. Então, esse protocolo ele vai falar sobre o ambiente, como essa notícia deve ser comunicada, como ela deve ser explicada. Será que o paciente está preparado para escutar tudo ou apenas uma parte da história? Então, ele vai tratar um pouco disso e qualquer profissional precisa ter isso na ponta da língua, porque em um momento ou outro a gente vai precisar dar uma má notícia para um paciente. E, e quando vem a perda, vem o luto. E é muito importante o psicólogo trabalhar neste momento para que os familiares não saiam dali desamparados. Ou também desesperados, dependendo do que acontecer. Porque que ali começa o luto, mas não termina. Então, um Sim. acompanhamento, dependendo do caso, posteriormente também é importante. E o psicólogo observar isso e encaminhar a pessoa. Chegamos no bloco mais honesto do episódio, os desafios. Porque a realidade dos serviços de urgência e emergência no Brasil é pesada e seria desonesto falar só das possibilidades sem falar das dificuldades. Bom, nessa área, os psicólogos eles costumam enfrentar alguns desafios, né? Então, às vezes falta material, às vezes pode faltar espaço, ambiente, e às vezes também a demanda é alta ou altíssima. Então, são momentos em que você precisa ter um preparo. Você precisa estar previamente preparado para aquilo, porque você vai precisar tomar decisões muito rápidas. Às vezes, você vai precisar abordar um paciente é, de forma um pouco rasa, comparada à profundidade que aquele atendimento precisa, né? Então, isso às vezes pode causar até uma insegurança, uma insatisfação nos psicólogos que atuam nessa área, porque a gente passa a graduação toda pensando em como o atendimento ele deve ser único, deve ser personalizado, deve ser humanizado. E nesse ambiente, o foco deve ser aqui no agora, na resolubilidade do problema aqui e agora. Então, assim, não tem tempo para uma coisa extremamente profunda. Isso é um desafio que às vezes incomoda um pouco quem trabalha nessa área. E puxando um pouco disso que você está falando, muita gente não olha o lado do profissional psicólogo, Sim, que é lidar com morte, doenças, alguns casos muito pesados. Muitas vezes esse profissional não tem suporte. Onde também está acontecendo um grande aumento no burnout,
tanto com psicólogos como na área de saúde, profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, por causa que é muita coisa envolvida, muitas coisas pesadas normalmente, que a pessoa não consegue lidar muito bem com isso. Tem que ter um preparo prévio, né? Exatamente. É por isso, Kennedy, que o autocuidado não é luxo, é necessidade profissional, supervisão clínica, espaços de escuta para a própria equipe, limites saudáveis. O psicólogo que cuida dos outros também precisa ser cuidado. E reconhecer. É isso mesmo, Ana. E reconhecer esses desafios não é desanimar, é ser realista sobre o que precisa melhorar nas políticas públicas, na formação e nas condições de trabalho dos profissionais. Bom, pessoal, a gente chega ao fim do nosso episódio. Hoje a gente falou sobre bastante coisa, desde como esse sistema de unidade básica de saúde funciona, até o que acontece com quem trabalha nele, né? E a gente espera que você saia daqui com uma visão diferente do pronto-socorro, que quando você vê um psicólogo nesse ambiente, você perceba a importância dele ali e o quanto isso importa. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Hoje a gente passou por bastante coisa aqui, desde como esse sistema funciona até como o psicólogo é impactado por trabalhar nesses espaços. E a gente espera que você saia daqui com uma visão diferente do pronto-socorro. E quando você vê um psicólogo dentro dessa rede, dessa área, você perceba o quanto importa ele estar ali. E obrigado por ter nos ouvido hoje. Se este episódio te fez pensar, compartilhe com alguém. Vai que ajude o próximo. Te vemos em um próximo. Muito obrigado.